Era um dia qualquer no bairro. Laura, uma jovem que morava sozinha em uma casa simples, desapareceu sem deixar vestígios. Ela não avisou ninguém, nem sequer deixou um bilhete. No começo, as buscas pareciam normais, mas logo os moradores começaram a perceber algo peculiar. As pessoas falavam sobre o desaparecimento de Laura, mas nunca de forma direta. Todos pareciam evitar qualquer menção a ela, com uma pressa notável de mudar de assunto quando o nome dela era citado. O mais estranho foi o comportamento de Dona Silvia, a vizinha de porta. Sempre uma mulher quieta, mas amigável, ela parecia ter ficado ainda mais reclusa após o desaparecimento de Laura. A cada dia que passava, seus passos se tornavam mais silenciosos e sua rotina mais estranha. Ela começava a andar pela casa de madrugada, olhando pelas janelas com uma expressão vazia. As pessoas a viam observando a casa de Laura, mas ninguém jamais se atrevia a perguntar nada. Naquela noite, um grupo de moradores decidiu procurar mais a fundo, mover móveis, verificar o porão e os cômodos da casa de Laura. O que encontraram não foi um sinal de fuga ou qualquer indício de violência, mas ao abrir o porão, algo macabro se revelou. O lugar estava sujo, mas não havia vestígios de ocupação recente. Porém, um único objeto estava fora de lugar, um antigo retrato de Laura, que fora dado de presente a Dona Silvia há anos, estava jogado no chão, quebrado. Ao lado dele, um bilhete com a caligrafia que ninguém reconhecia. O vizinho, ao perceber que a busca se intensificava, fechou as cortinas de sua casa e nunca mais foi visto. A polícia nunca descobriu nada, mas o bairro inteiro continuava a evitar falar sobre Laura, como se uma sombra pairasse sobre todos. Um vazio sem explicação parecia ter engolido aquele pedaço de cidade. O desaparecimento de Laura e o comportamento de Dona Silvia continuavam a martelar na cabeça dos moradores, mas ninguém se atrevia a ir mais fundo. Nos dias que se seguiram, a casa de Laura permaneceu inabitada, uma testemunha muda de um evento que parecia estar se apagando com o tempo. Contudo, o que ninguém sabia era que o vazio daquela casa estava crescendo, engolindo lentamente os limites do bairro. Alguns diziam ouvir passos à noite, risos abafados vindos de dentro da casa. Mas ao se aproximarem, o som cessava abruptamente, como se algo ou alguém estivesse observando de perto. Dona Silvia, por sua vez, parecia mais inquieta do que nunca. Passava horas no jardim, olhando para a casa de Laura, seus olhos fixos em algo invisível. Havia uma mudança nítida em sua fisionomia. O que antes era uma mulher de semblante sereno, agora parecia carregar um peso insuportável. Certo dia, uma das moradoras, Ana, foi até a casa de Silvia para perguntar se ela precisava de algo, talvez um pouco de companhia. Quando tocou a campainha, ninguém atendeu, mas a porta estava entreaberta. Ana entrou, e o silêncio lá dentro foi denso, como se o ar estivesse carregado de algo opressor. O interior da casa estava estranho. O cheiro de mofo misturado com uma sensação de estagnação no ar tornava o lugar ainda mais desconfortável. No fundo, o que mais se destacava era uma parede cheia de recortes de jornais, fotos de pessoas desaparecidas com um nome muito familiar: Laura. O quadro parecia ter sido feito de forma frenética, sem nenhum critério, mas a presença das imagens e a obsessão com as mortes e os sumiços transpareciam uma urgência inquietante. No centro de tudo, havia uma foto de Dona Silvia com Laura, ambas sorrindo, mas o sorriso de Silvia parecia mais forçado, distorcido pela mesma tensão que agora tomava conta de sua própria casa. Foi nesse instante que Ana sentiu uma presença atrás de si, como se algo a observasse. Virou-se bruscamente, mas não havia ninguém. A casa estava vazia, silenciosa, exceto pelo som de um relógio antigo que parecia tic-tac de forma inusitada, mais forte e irregular. Ana começou a se afastar, sem saber exatamente o que estava acontecendo, mas algo no fundo da sua mente sussurrava que ela deveria sair dali o mais rápido possível. Quando deu o último passo para fora da casa, a porta se fechou atrás dela com um estrondo que fez seu coração disparar. Nos dias seguintes, Ana tentou contar o que viu para outros vizinhos,
mas algo a impedia de falar. Era como se suas palavras ficassem presas, bloqueadas por uma força invisível. As outras pessoas apenas a olhavam com uma expressão vazia, como se o assunto de Laura e tudo que se relacionava a ela tivesse sido selado para sempre. Ana não sabia o que era mais aterrador: o fato de que algo estava sendo escondido ou o medo de que, se olhasse mais de perto, ela mesma pudesse se tornar uma parte da história daquelas casas, uma história que ninguém mais queria lembrar. E então, a casa de Laura foi finalmente vendida. Mas o que ninguém sabia era que quando a chave foi entregue ao novo proprietário, o som de passos leves e risos abafados se intensificaram, como se aquele vazio tivesse engolido algo mais, algo que não deveria ser revelado. A nova moradora da casa de Laura era uma mulher jovem, aparentemente tranquila, chamada Mariana. Ela se mudou com a esperança de começar uma nova fase de sua vida, longe da agitação da cidade. Quando chegou ao bairro, foi recebida com uma gentileza fria dos vizinhos, que, ao contrário do que parecia ser comum, não a saudaram de maneira calorosa. Parecia que todos estavam escondendo algo. Ela tentou ignorar, convencida de que as pessoas eram apenas reservadas, mas não conseguia afastar a sensação de que algo estava errado. Logo nas primeiras noites em que passou na casa, Mariana começou a perceber coisas estranhas. Era como se a casa estivesse viva de alguma forma, respirando em um ritmo próprio. As portas rangiam à noite, sem razão aparente, e os vidros das janelas tremiam, mesmo em noites sem vento. No começo, ela achou que era apenas o som natural de uma casa velha, mas quando uma noite ouviu o som de passos suaves e contínuos pelo corredor, passos que não eram os seus, o medo começou a se enraizar em sua mente. Uma madrugada, Mariana acordou com a sensação de estar sendo observada. Sentada na cama, os olhos fixos na porta do quarto, ela viu uma sombra rápida passar na parede. Seus pés gelaram e o coração acelerou. Levantou-se com cautela, mas ao olhar pelo corredor, não havia nada. O silêncio estava denso demais, como se a casa estivesse retendo a respiração, esperando que ela se movesse novamente. Mariana tentou se convencer de que tudo era fruto de sua imaginação, mas a sensação de desconforto crescia cada vez mais a cada noite que passava naquela casa. Foi então que ela começou a perceber pequenos detalhes que não faziam sentido. No piso, perto da escada, encontrou um pedaço de madeira solto. Quando o retirou, notou uma série de marcas escuras, como se algo tivesse sido arrastado por ali. Seu instinto a levou até o sótão, onde, ao abrir a porta com um rangido, uma onda de ar frio a envolveu. Dentro, o espaço estava vazio, exceto por uma caixa de madeira velha no canto. Ao abrir, encontrou objetos pessoais de Laura. Um par de brincos, uma fotografia desbotada e, o que mais a aterrorizou, um caderno com páginas amareladas onde havia relatos e nomes de várias pessoas do bairro, incluindo o nome de Dona Silvia. O caderno estava repleto de palavras desconexas e anotações obsessivas sobre o desaparecimento das pessoas. Mas o que realmente fez o sangue de Mariana gelar foi a última página, onde estava escrito, com uma caligrafia que parecia ter sido feita em um frenesi: "Quem se lembrar será a próxima." Ela não conseguia entender o significado, mas a mensagem parecia clara. Algo havia sido selado naquelas páginas, algo que poderia alcançar qualquer um que entrasse na casa. Quando Mariana tentou sair do sótão, a porta se fechou com violência, como se a casa tivesse tomado a decisão de mantê-la ali, de fazê-la parte de sua história. Quando os vizinhos ouviram os gritos de Mariana naquela noite, ninguém se atreveu a ir até sua casa. Eles sabiam que algo havia se rompido. Quando a polícia chegou pela manhã, a casa estava vazia. Mariana, assim como Laura, desapareceu sem deixar rastros. A única coisa que restou foi o caderno, jogado no chão, suas páginas agora rasgadas, como se alguém tivesse tentado destruir as provas. Mas ninguém mais falava sobre isso. A casa de Laura estava novamente vazia e o bairro voltou a viver em silêncio. Mas a cada novo desaparecimento, o peso daquelas sombras ficava mais pesado.
e a sensação de que algo muito antigo e sombrio estava à espreita se tornava ainda mais impossível de ignorar. Carlos era um homem comum, com uma vida comum, até o dia em que seu irmão Marcos desapareceu sem deixar rastros. Marcos morava no andar de cima, na mesma rua, e como sempre, ele desapareceu sem qualquer aviso. Nada foi encontrado de fora de lugar, nenhuma testemunha, nenhuma pista. O que parecia ser apenas mais um caso misterioso, logo se transformou em algo mais perturbador. Carlos começou a notar que seu vizinho de porta, o Sr. César, estava agindo de forma estranha. No início, parecia apenas um homem que ficava mais recluso após o desaparecimento de Marcos. Porém, depois de algumas semanas, algo mudou. Ele passava mais tempo observando Carlos pela janela, com os olhos fixos, como se esperasse algo. Carlos, um homem que nunca tinha dado muita atenção ao comportamento do vizinho, agora não conseguia evitar a sensação de que o Sr. César estava sempre ali, em cada esquina, em cada movimento. Quando passava na frente de sua casa, o olhar dele o seguia, sem piscar. A gota d'água aconteceu numa noite quente de verão, quando Carlos percebeu que a luz do apartamento do Sr. César estava acesa, mas ele não estava lá. O mais estranho era que Carlos sentia uma presença dentro da casa, como se alguém estivesse se escondendo. Ele tentou ignorar, mas a sensação o consumia. Na noite seguinte, decidido a entender o que estava acontecendo, ele se aproximou da casa e olhou pela janela. O que viu o paralisou. Dentro da casa de César, deitado no sofá, estava Marcos, com os olhos abertos e fixos em Carlos, mas seu rosto estava distorcido, como se algo tivesse corrompido sua essência. O corpo estava frio e imóvel. Carlos tentou gritar, mas não conseguia fazer som algum. O pânico tomou conta dele, e quando olhou de novo para dentro da casa, Marcos desapareceu. No dia seguinte, o Sr. César foi embora do bairro sem deixar explicações. Carlos, ainda paralisado pelo medo, nunca mais soube o que aconteceu, mas a sensação de que algo estava ali olhando continuou, e o vazio do desaparecimento de Marcos nunca foi resolvido. Carlos não sabia o que fazer com a crescente sensação de pavor que o consumia a cada dia que passava. Ele sabia que algo estava errado com o Sr. César, mas as circunstâncias eram tão estranhas que não conseguia colocar seus pensamentos em palavras. Era como se ele estivesse imerso em uma teia invisível, uma que o fazia se questionar sobre sua própria percepção da realidade. Mesmo assim, algo o impulsionava a investigar mais a fundo o comportamento de seu vizinho. Ele sabia que tinha que entender o que estava acontecendo. Numa tarde, depois de uma série de dias sem nada de concreto, Carlos decidiu que precisava de respostas. Armado com uma coragem que não sabia de onde vinha, ele se aproximou da casa de César. A porta estava entreaberta, como se o próprio espaço estivesse convidando-o a entrar. Ele hesitou por um momento, mas então a curiosidade o dominou. Quando pisou no interior da casa, o cheiro forte de mofo e o silêncio opressor o envolveram imediatamente. O ar parecia mais denso, mais pesado, como se o tempo se arrastasse dentro daquele lugar. Dentro, tudo estava inusualmente arrumado, mas com uma frieza peculiar. Não havia fotos nas paredes, nem itens pessoais espalhados pelos cômodos, como se alguém tentasse esconder qualquer vestígio de vida. Mas, conforme ele caminhava pela sala, uma pequena caixa no canto da mesa chamou sua atenção. Era uma caixa de madeira escura, sem nenhuma decoração, mas algo nela parecia se destacar. Carlos a abriu, sem saber o que estava prestes a encontrar. Dentro havia uma coleção de pequenos objetos, alguns dos quais ele reconheceu imediatamente. Era uma espécie de diário de registros, mas não eram palavras. Eram fotografias, imagens em preto e branco de várias pessoas, todas com olhares distantes, vazios, e todas pareciam ter algo em comum. Todas haviam desaparecido. O pior veio quando Carlos encontrou entre as fotos uma imagem sua tirada de longe, com ele sentado em seu próprio sofá.
O frio percorreu sua espinha e o caderno escorregou de suas mãos, caindo no chão. O medo o invadiu de uma forma indescritível. Como César havia tirado aquela foto? O que ele estava fazendo, observando-o sem que ele soubesse? Mas quando Carlos se preparava para sair correndo, uma figura apareceu à porta. O Sr. César estava ali, em silêncio, parado, com um olhar que parecia vazio, quase predatório. "Você não deveria ter vindo", disse César, sua voz tão baixa que mais parecia um sussurro do que uma fala. Carlos tentou se afastar, mas seus pés estavam como que presos ao chão. O medo o paralisou. Ele sentiu uma pressão, uma sensação de que a casa estava começando a se fechar ao seu redor, como se as paredes estivessem se movendo. "Todos nós somos parte disso", César continuou, com um sorriso que não chegou a atingir seus olhos. "Você percebe agora, não percebe? Eles nunca vão embora. Ninguém vai embora." Quando Carlos tentou reagir, a porta se fechou com um estalo surdo e, em seguida, tudo ficou em completo silêncio. Ele estava sozinho e, por um momento, pensou que o próprio bairro havia desaparecido junto com ele. No dia seguinte, Carlos foi encontrado na rua, sem memória do que acontecera. Seus olhos estavam vazios, como os de tantas outras pessoas naquelas fotos. E, como sempre, ninguém falou sobre o que realmente aconteceu. As casas continuaram a ser habitadas, os vizinhos seguiram suas rotinas e o nome de César desapareceu sem deixar rastro. Mas algo no ar, naquele bairro, estava diferente. Um peso, uma sensação de que os desaparecimentos nunca foram acidentais e que talvez todos ali estivessem apenas esperando a hora de serem chamados. Carlos acordou em sua cama, mas não sabia quanto tempo havia se passado desde aquela noite. A dor de cabeça latejava e o peso nos ombros era intenso, como se algo tivesse se instalado em seu corpo, mas ele não conseguia entender o que. O bairro estava quieto, mais silencioso do que o habitual, e por um momento ele até se esqueceu do que havia acontecido. Mas o olhar vazio que refletia na janela, o reflexo de seus próprios olhos, fez tudo voltar com uma força imensa. Ele sabia que estava diferente. Sabia que algo dentro dele tinha mudado, mas não sabia como ou porquê. Naquela tarde, ele decidiu sair de casa, tentar se reconectar com o mundo. Mas ao caminhar pela rua, algo o fez parar. A sensação de estar sendo observado voltou, e ele olhou para os outros moradores, aqueles que até ontem eram apenas rostos comuns, mas que agora pareciam distantes, como se houvesse uma camada invisível entre ele e todos os outros. Ele tentou cumprimentar alguns deles, mas os olhares que recebia eram vazios, como se eles não realmente o vissem. O medo o consumiu, e ele apressou o passo, querendo sair de sua própria pele. Foi quando ele encontrou uma rua que não se lembrava de já ter visto. Era estreita, sombria, e parecia isolada, mas ao mesmo tempo havia algo de familiar nela. Ele a atravessou sem querer, como se uma força o estivesse puxando para lá. As casas eram antigas, envelhecidas pelo tempo, e todas pareciam ter sido abandonadas, exceto por uma no final da rua. Ela estava iluminada, mas as luzes dentro eram fracas, tremeluzindo, como se a energia fosse interrompida a cada momento. Carlos sentiu uma urgência em se aproximar, uma necessidade de entender mais sobre aquele lugar. Dentro da casa tudo estava em silêncio. O cheiro de mofo e madeira velha o envolveu assim que a porta se abriu. A sala estava vazia, mas o ar parecia denso, carregado de um peso invisível. Ele olhou ao redor, sentindo o frio da casa penetrar sua pele, quando, de repente, viu algo no canto da sala. Uma caixa de madeira escura, a mesma caixa que ele havia encontrado na casa de César. Seu corpo tremia, mas algo o fez se aproximar. Quando abriu a caixa, o que encontrou não eram fotos, mas pequenos objetos pessoais, pulseiras, relógios, pedaços de roupas rasgadas, todos pertencentes a pessoas que haviam desaparecido. Em cima de tudo isso, estava uma folha de papel com uma única frase, escrita em tinta vermelha. "Você já faz parte disso." Carlos recuou, seus pulmões se apertando, mas a porta da casa se fechou violentamente atrás dele. Ele tentou sair,
mas as paredes pareciam se mover, como se estivessem se fechando sobre ele. O ar ficou denso, quase impenetrável, e ele começou a ouvir sussurros, vozes abafadas que pareciam vir de todos os lados. As mesmas vozes que ele ouvia em seus pesadelos, aquelas vozes vazias que o chamavam, que o arrastavam para a escuridão. "Você já é um de nós", sussurraram. Foi então que Carlos entendeu. Ele nunca mais sairia daquela rua. Ele nunca mais voltaria para casa. E como todos os outros, ele se tornaria uma sombra na história daquele bairro, que lentamente se consumia em um ciclo interminável de desaparecimentos. Anos haviam se passado desde que o bairro ficou marcado pelos desaparecimentos. Vários moradores desapareceram, mas ninguém nunca falava sobre isso. A cidade parecia ter se acostumado com o silêncio. No entanto, para Sofia, jornalista investigativa, algo não se encaixava. Ela começava a perceber padrões entre os casos de desaparecimentos e, após algumas pesquisas, descobriu que algo estranho acontecia. A verdade era que, por gerações, pessoas haviam sumido sem explicação no mesmo bairro. Sofia, determinada a entender o que estava acontecendo, entrevistou antigos moradores, percorreu arquivos e até conversou com pessoas que haviam sido vizinhas das vítimas. Todos, de alguma forma, pareciam se lembrar de algo, mas nenhum estava disposto a contar. Quando Sofia insistiu mais, ela foi confrontada com uma verdade aterradora. Havia algo sobre as casas daquele bairro, algo que os moradores sabiam, mas nunca falavam. As famílias que moravam lá há décadas haviam perdido um número absurdo de entes queridos, mas ninguém de fato desaparecia de maneira súbita. A verdade era mais insidiosa. Os desaparecimentos não aconteciam porque as pessoas sumiam de uma hora para outra. Elas eram retiradas. Retiradas por algo que fazia parte do próprio bairro, que começava a tomar conta de tudo. As casas, os terrenos, os bairros tinham uma história terrível de trocas e barganhas antigas, algo que ninguém ousava contar. Na noite em que ela chegou a essa conclusão, o telefone de Sofia tocou. A voz do outro lado era um sussurro. "Você sabe o que encontrou, não sabe? Agora, você também será uma parte de nossa história." O silêncio tomou conta da linha antes que ela pudesse responder. No dia seguinte, Sofia desapareceu, sem aviso. E como sempre, ninguém falava sobre o que aconteceu. Ela nunca apareceu novamente, e a sensação de que algo desconhecido e impessoal ainda pairava sobre o bairro nunca deixou de assombrar o local. Sofia estava imersa em uma obsessão silenciosa, sem saber que sua investigação já havia ultrapassado os limites do que ela poderia controlar. Depois de meses vasculhando o passado do bairro, ela começou a perceber uma verdade aterradora, algo que ela se recusava a aceitar. Cada desaparecimento que ela investigava, cada fio de informação que ela puxava, parecia levá-la mais fundo em um abismo de silêncio e medo. Mas o mais estranho não era o fato de que as pistas pareciam apontar para algo maior. Era a sensação de que, quanto mais ela descobria, mais a realidade ao seu redor se tornava indistinta, como se o próprio bairro estivesse começando a engolir a sua percepção. Nos dias que se seguiram, Sofia começou a ter sonhos recorrentes. Ela estava de volta às ruas do bairro, mas o cenário era distorcido, como se tudo tivesse sido moldado por algo desconhecido. As casas que antes pareciam familiares, agora pareciam estar em constante mutação. As sombras pareciam ganhar vida própria, se arrastando pelas paredes, observando-a. Em seus sonhos, ela ouvia os sussurros, sempre os mesmos. "Eles não vão deixar você sair." Quando acordava, o peso daquelas palavras se arrastava com ela durante o dia, e o medo que sentia não parecia mais tão distante. Ele estava dentro dela, como se fosse uma extensão de seu próprio ser. A cada entrevista que realizava, Sofia sentia uma estranha resistência dos moradores. Alguns a olhavam com um silêncio denso, outros se esquivavam de suas perguntas. Mas o que a deixou mais inquieta foi o momento em que conversou com Dona Silvia. A mulher, que já aparentava ser uma figura misteriosa desde o início, parecia ter ficado ainda mais retraída. Quando Sofia questionou sobre o passado do bairro,
Silvia simplesmente a olhou nos olhos e disse com uma calma perturbadora: "Há coisas que não se devem saber. Melhor não cavar mais fundo." Aquela frase ecoou na mente de Sofia como um aviso, uma ameaça disfarçada de preocupação. Em um impulso, Sofia foi até a casa de Laura, agora abandonada, decidida a investigar a fundo. Ela precisava entender o que realmente estava acontecendo ali. Quando entrou na casa, a sensação de estranheza foi imediata. O ar estava gelado, como se o tempo tivesse parado naquele lugar. Sofia percorreu os cômodos com cautela, mas ao chegar ao sótão, sentiu uma presença. O som de algo pesado se movendo no escuro fez seu corpo se tensar, mas ao acender a luz, nada estava lá. No entanto, o que ela encontrou no chão a fez parar completamente. Era um pedaço de papel rasgado, com a mesma caligrafia que ela já havia visto no caderno de Laura, mas com uma adição que fez o sangue de Sofia gelar. "Nós estamos esperando." Sofia tentou ignorar o peso daquelas palavras, mas não conseguiu. Quando retornou à sua pesquisa, as pistas começaram a se entrelaçar de maneira ainda mais assustadora. Ela encontrou registros de outros desaparecimentos, de pessoas que haviam sido forçadas a desaparecer, como se suas presenças não fossem mais bem-vindas naquele lugar. O bairro, de alguma forma, se alimentava desses desaparecimentos, puxando suas vítimas para dentro de uma teia de silêncio e desespero. Mas o mais macabro de tudo era a conclusão para a qual ela estava sendo arrastada. Aqueles que desapareceram, aqueles que haviam sido retirados, agora faziam parte de algo muito maior, algo impossível de escapar. Ela sabia agora que ela também seria uma parte dessa história, uma história sem fim onde ninguém jamais voltaria.